me perdoe aí que eu esqueci. Aparece para todo mundo que eu estou gravando. Então, por exemplo, quando começar a aula, se eu esqueci de gravar, vocês me lembram. Pô, professor, bota a aula para gravar, porque eu tenho que lembrar de tudo e às vezes eu esqueço. Show. Beleza, então entenderam o que eu estou querendo falar aqui? Da questão da noção de vetores? Vocês Positivo. conseguiram entender o que eu quis dizer? Alguma Sim. dúvida em relação a isso? Eu tenho uma, professor. A Pode gente falar. vai colocar esse eixo de coordenadas ortogonal aí ao objeto, mas a gente vai ter um eixo de coordenadas fixo também, não vai? A gente pode ter vários eixos de coordenadas, quantos você quiser, na verdade. Depende do problema, entendeu? Dependendo do problema, a gente vai ter 2, 3 referenciais diferentes, porque esse conjunto aqui, isso na verdade, essa questão de referencial, a gente vai estudar melhor semana que vem. Mas, por exemplo, cada um desses, esse conjunto aqui é um referencial. Isso aqui é um referencial, por exemplo, R1. Esse outro aqui seria um referencial R2. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a relação desses vetores unitários com esses vetores unitários aqui. Por exemplo, a relação entre os vetores unitários de R2 com os vetores unitários de R1, por exemplo. Então, vai ter sempre essa relação. Mas vão ter problemas, por exemplo, que de repente você vai precisar de 3 eixos diferentes. A gente pode ver problemas, eu não exatamente, eu não lembro, mas era, por exemplo, aqui, tem um problema, um exemplo que eu botei nas notas de aula, que é um disco girando, você tem um disco girando aqui, e aí nesse disco que está girando, você tem, por exemplo, dentro desse disco girando aqui, você tem várias bolinhas. E essas bolinhas, não ficou bolinhas, né, por causa do... Nesse disco que está girando, você tem várias bolinhas. Então, o disco está girando e as bolinhas estão girando. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter um referencial cartesiano aqui, a gente vai ter um referencial no disco, por exemplo, e a gente vai ter referencial nas bolinhas. Certo? Então, cada conjunto de referencial desse vão ter vetores unitários associados. E aí a gente vai aprender teoremas que calculam a velocidade da bolinha em relação ao disco, a velocidade do disco em relação ao eixo, a velocidade da bolinha em relação ao eixo, entendeu? Então a gente vai ter essa escolha de eixos, vai depender muito do problema. Se for um problema que você precise saber como é que ele está em relação ao eixo fixo, a gente vai ter 2 eixos, por exemplo, para calcular. Ou, se você não quiser, pode calcular no eixo fixo direto, mas aí dá mais trabalho. Mas isso a gente vai ver com o tempo. Só que essa questão da noção vetorial é justamente por isso. Porque, na verdade, você vai botar vários referenciais dependendo do que você quer estudar. Entendeu? Então a gente tem que ter noção direito disso, porque a gente não pode se perder no meio dos referenciais, porque se a gente se perder no meio dos referenciais, já era. A gente perde o problema inteiro. Entenderam? Sim, professor. Então, é por isso que vocês precisam saber bem vetores e pelo menos bem derivada, porque a gente vai fazer isso, por exemplo, aqui. Né? Você tem, por exemplo, o referencial no cilindro. Esse referencial está girando. Então, a gente vai ter uma velocidade angular desses vetores unitários. E muitas vezes a gente vai expressar em termos de seno, de cosseno e afins. Então, a gente vai ter derivadas de seno, derivada do vetor, derivada do ângulo e por aí vai. Então, alguns problemas que parecem simples vão se tornar bem complexos. Então, a gente tem que ter a noção muito bem definida desses vetores. Né? Todo mundo sabe direito o que é um vetor unitário, o que não é um vetor unitário. Todo mundo tem bem claro isso na cabeça, o que é um vetor unitário, o que não é um vetor unitário? Olha, até antes da revisão, aquela aula de vetores que você mandou naquele bolo de aulas lá, eu não estava lembrando não, mas agora eu estou tranquilo. Show de bola. Então, isso que é importante, né? A questão parte de vetores, vocês têm que saber bem isso.
como é que usa os unitários, o que é um vetor unitário, como é que a gente acha um vetor unitário, que muitas vezes a gente vai precisar encontrar o vetor unitário, né? O vetor unitário nada mais é do que o módulo do vetor, o vetor dividido pelo módulo dele, né? Então, se eu tenho um vetor unitário, por exemplo, o x, eu sempre faço isso. O x unitário nada mais é do que o x vetor dividido pelo módulo desse vetor. Então, você consegue encontrar aqui um vetor unitário. E isso vale para qualquer coisa. Você pode, por exemplo, achar uma velocidade unitária, um vetor velocidade unitário, você pode achar um vetor aceleração unitário, qualquer coisa. Se você pegar o vetor e dividir pelo módulo dele, você vai ter o unitário desse vetor. Muitas vezes vai ser bem útil para a gente poder criar referenciais baseados nesses unitários. Tá legal? Então é importante vocês terem bem essa noção em mente. Outra coisa que eu não sei se vocês lembram muito bem de Física 1, e até separei um exemplo para fazer com vocês, que é, por exemplo, a noção de equações de movimento. Tá? Isso é outra coisa que vai ser muito importante para a gente, a questão das equações de movimento. Em Física 1, a maioria das coisas que vocês viram em Física 1 era equações de movimento. Não sei se você... Lançamento de projéteis passa a tem duas equações de movimento e tal, etc. Mas as equações de movimento entram muito na noção de dinâmica. O que são as equações de movimento? As equações de movimento nada mais são do que você fazer, por exemplo, aplicar a segunda lei de Newton. Né? Você faz ma igual à força resultante. Né? Isso aqui você vai encontrar as equações de movimento do corpo. Se você tem um corpo, agora, como todo vetor, né, você pode decompor esse vetor nas direções. Então, essa aceleração, se você está trabalhando com um corpo em uma dimensão, você vai ter uma equação de movimento. Você vai ter uma direção só. Se você está trabalhando com um problema em duas dimensões, você já vai ter duas equações de movimento. Uma para x e outra para y. Assim como vocês viam lá em lançamento de projéteis. Se você está trabalhando com um corpo em três dimensões, você já vai ter uma equação para x, uma equação para y, uma equação para z. Então, dependendo da dimensão que tu está trabalhando, você vai ter um número de equações de movimento. Então, por exemplo, eu separei aqui um exemplo de como é que você resolve essa questão das equações de movimento. Então, é importante você saber como faz a equação de movimento. Então, suponha que você tem, por exemplo, uma partícula, né, um corpo que é uma partícula. Não vou entrar no mérito de corpo extenso, de corpo rígido, porque isso a gente vai ver para o futuro. Tá? Então, você tem basicamente uma partícula executando um movimento Você tem, por exemplo, uma partícula que ela está se movendo sob a ação de uma força. Ela está se movendo sob a ação de uma força que é dada por menos K dividido por x ao cubo. Tá? E essa força ela é unidimensional. Beleza? Então, como ela é uma força unidimensional, eu não preciso trabalhar com unitários, porque só vai ter uma direção. Se eu fosse trabalhar com unitário aqui, eu ia botar um x unitário aqui, nessa força. Só que como o movimento é unidimensional, eu não preciso desse x unitário, porque tudo está na mesma direção. Eu não vou me confundir nas direções aqui. Tá? Então eu tenho essa partícula, uma partícula de massa m, tá, se movendo sob a ação dessa força que é dada por menos K sobre x ao cubo. Ou seja, é uma força que ela decai com o cubo da distância, certo? Não é uma força gravitacional, porque a força gravitacional ela decai com o quadrado da distância. Essa aqui é uma força qualquer que eu coloquei aqui porque que eu quis. Então, é uma força
é uma partícula que está se movendo com essa força. Ok? Então, como que você vai encontrar as equações de movimento aqui? Como é que você vai encontrar as equações de movimento dessa partícula de massa m? Bom, para encontrar as equações de movimento, você, na verdade, tem que aplicar a segunda lei de Newton. Então, você vai ter que ma é igual à força resultante. Como a força resultante aqui é minha própria força, só tem uma força aplicada, eu não tenho atrito, eu não tenho peso, eu não tenho nada disso, essa minha equação vai ficar, na verdade, ma igual a menos kx ao cubo. Ok? Outra coisa importante, aqui é notação. Se eu uso vetor de um lado, se eu uso notação vetorial de um lado, eu tenho que usar notação vetorial do outro, senão a minha equação fica desequilibrada. Outra coisa importante que eu vou começar a adotar aqui, que é uma notação que a gente vai adotar para todo o curso, tá? Se eu tenho uma grandeza x, essa grandeza, se eu boto um ponto em cima dela, se eu boto um ponto em cima dessa grandeza, esse ponto significa dx dt. Um ponto é a derivada temporal, ok? Sempre que eu tenho um ponto em cima da grandeza, eu tenho a derivada temporal dela. Se eu coloco linha é a derivada no espaço qualquer, ok? Então, se eu botar ponto, é derivada no tempo. Se eu botar linha, é derivada no espaço. Isso é uma notação que a gente vai usar ao longo do curso para facilitar, porque como a gente vai fazer muitas derivadas, vai calcular muita derivada, e aí a gente vai ter que ficar repetindo dx, dt, dt, dd, 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 então bota o ponto. Se eu tiver dois pontos, se eu tiver x dois pontos, eu, na verdade, vou ter d2x, dt2, ou seja, derivada segunda, certo? Da mesma coisa aqui, se eu tiver duas linhas, eu vou ter derivada segunda, ok? Então, ponto, derivada no tempo. Sempre que eu botar ponto, vai ser derivada no tempo. Tá legal? Então, deixa eu olhar aqui o chat para ver se ninguém está falando nada. Então, beleza. Aqui, beleza. Então, eu tenho MA igual a menos KX3 x unitário. A partir de aqui, eu vou passar a não usar mais vetor. Vou tirar a notação vetorial para me dar menos trabalho, tá? Então, subentende-se que são vetores, ok? Beleza. Agora eu tenho que resolver. Então, isso aqui é uma equação de movimento. Só que a equação de movimento, na verdade, quando eu acho uma equação de movimento, eu quero tirar alguma informação da minha equação de movimento. Essa equação de movimento aqui, por exemplo, ela não está me dando informação nenhuma. Eu não tenho nenhuma informação sobre essa equação, nenhuma informação nessa equação de movimento aqui. Então, por quê? Porque, na verdade, essa equação de movimento ela é uma equação diferencial. Se você lembrar, a aceleração é o quê? É a derivada segunda no espaço, certo? Então, eu tenho, se eu escrever isso aqui como derivada, eu vou ter m x dois pontos igual a menos k x ao cubo. Certo? Isso aqui é uma equação diferencial. Isso aqui é uma EDO de segunda ordem. Ok? Isso aqui é a EDO de segunda ordem. Quem já fez o curso de equações diferenciais sabe que resolver isso não é tão simples. Resolver equações diferenciais de primeira ordem, algumas já são complicadas, e de segunda ordem não são todas que são fáceis de resolver. Na verdade, tem equações de segunda ordem que nem dá para resolver. Né? Quem já fez o curso de equações diferenciais vai saber disso. Então, do jeito que está aqui, essa equação aqui não me dá informação nenhuma, e essa equação aqui, ela me dá informação sobre o x, mas eu não tenho como resolver para encontrar essa informação. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito matemático de eu resolver essa equação aqui.
E aí que eu falei que entra muito a matemática da questão da dinâmica, né? De você resolver os problemas de dinâmica. Porque muitas vezes a gente vai ter que usar. Muitas vezes a física do problema vai acabar muito rápido. Por exemplo, a física do problema acabou aqui. Aqui acabou a física do problema. A partir daqui é só matemática. A física só vai voltar no final para a gente interpretar como é que está sendo o movimento dessa partícula. Tá legal? Então, aqui, como é que eu vou resolver essa equação aqui? Como é que eu vou resolver isso aqui, na verdade? Alguém tem alguma sugestão? Integra duas vezes? Pois é, não é tão simples. Resolver equação de segunda ordem não é tão simples quanto integrar duas vezes. Tem algumas equações de segunda ordem que você consegue integrar duas vezes. Mas esse tipo aqui não é do tipo que você consegue integrar duas vezes. Tá? Você não vai conseguir integrar duas vezes. Deixa eu abrir outro quadro aqui. Então eu tinha essa equação aqui. M A igual a menos KX ao cubo. Tinha essa equação aqui. Eu tentei passar para a derivada de equação de segunda ordem. EDO de segunda ordem, não fui feliz. Eu não consigo resolver aquilo. Alguém tem alguma ideia de como é que eu resolvo isso aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém tem ideia nenhuma. Pois é. Então o que acontece? Como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, EDO, o Vinícius falou, integra duas vezes. Integrar duas vezes eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir integrar duas vezes aquela equação. Por quê? Se você lembrar, por exemplo, por que não dá para integrar duas vezes? Se você lembrar, o que é uma derivada de segunda ordem? Uma derivada de segunda ordem é algo assim, né? dt2, d2x dt2. E aí, ali, eu tinha uma coisa proporcional a 1 sobre x ao cubo. Se eu pegar isso aqui e passar para o outro lado, por exemplo, e pegar esse x ao cubo e passar para cá, já repararam que tem alguma coisa estranha aqui? Já conseguiram visualizar que está esquisito isso aqui? Vou botar mais esquisito ainda, porque se você lembrar, x ao cubo, d2x não é nada ao quadrado, agora dt2 é, por exemplo, dt vezes dt. Ok? Então a ideia do Vinícius é eu integrar corda, que vai virar t, sem problema nenhum. Agora, como é que eu vou integrar com esse 2 aqui em cima? Como é que eu vou me livrar desse 2 aqui em cima? Eu não tenho como me livrar desse 2. É por isso que a equação de segunda ordem você não pode simplesmente integrar duas vezes. Porque matematicamente você vai ter um problema. Porque se você lembrar a definição de integral ela é algo assim. Certo? Essa é a definição de integral. Que eu tenho um dx puro. Não tem como eu fazer uma integral, não tem como integrar nada se eu tiver isso, por exemplo. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é uma integral. Então, isso aqui não é uma integral. Então, eu não posso integrar duas vezes. Entenderam porque eu não posso integrar? Eu gosto de explicar porque não gosto de simplesmente falar que não pode. Tá? Então, vamos voltar aqui. Entendeu, Vinícius, por que eu não posso integrar duas vezes? Vinícius? Foi no banheiro. Voltando. Então, aqui, beleza. Eu tenho essa equação aqui. MA igual a menos K sobre X ao cubo. Nossa, esse K ficou horrível, mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer umas maracutaias matemáticas. Bom, primeiro eu vou lembrar o seguinte. Eu vou lembrar que a aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade, certo? Então eu vou escrever isso aqui como mv ponto
é igual a menos K sobre x ao cubo. Concordam que eu posso fazer isso? Ok. Vou encarar o silêncio como quem cala consente. Vamos lá. Então, aqui eu tenho isso aqui. Beleza. mv ponto igual a menos kx cubo. Isso aqui eu continuo não podendo integrar. Certo? Só que vamos lembrar que isso é m dv dt igual a menos kx ao cubo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma maracutaiazinha para eu poder integrar isso aqui. Qual é a maracutaia que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou multiplicar dos dois lados por dx dt. Eu vou multiplicar dos dois lados por dx dt. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui vou multiplicar aqui por dx dt e desse lado por dx dt. Ok? Só que eu vou lembrar o seguinte. Quem é dx dt? É velocidade. Velocidade, certo? Então, o que acontece? Eu vou ficar aqui com m dv dt vezes v. E do outro lado, eu vou ficar com menos kx ao cubo dx dt. Só que esse dt aqui eu vou jogar multiplicando para o outro lado. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ficar com m dv vezes v igual a menos k x ao cubo dx dt que multiplica dt. Espera aí, se eu tenho dt em cima e dt embaixo, o que eu posso fazer? Simplificar. Então, dt corta com dt. E aí, o que eu fico? O que essa equação me dá? Essa equação, ela vai me dar o seguinte. Depois eu tenho que arrumar um atalho para ficar mudando de cor. Deve ter. Depois eu vou mexer aqui. Então, essa equação vai virar m v dv é igual a menos k dx sobre x ao cubo. Essa equação aqui, agora, de uma equação de segunda ordem, eu caí numa equação de primeira ordem. E se você observar, de um lado só tem v, de outro lado só tem x. O que eu posso fazer agora? Agora sim eu posso integrar isso aqui. Agora sim eu posso integrar dos dois lados. Eu posso fazer integral aqui, integral aqui. E aí eu consigo resolver minha equação. Beleza? Alguém não entendeu alguma coisa desse processo? Eu entendi, professor, só não teria esse insight de colocar o dx dt dos dois lados. Ah, mas isso aí é com o tempo, cara. Esses insights assim de resolver os problemas de física, tanto de qualquer física que você for fazer, essas questões desses insights é com o tempo. Porque como se você fizer um monte de exercício, um monte de coisa,
Quando você for fazer outro que tiver algo parecido, você vai usar a técnica que você já usou antes. Tá bom? O importante é você lembrar, você entender qual foi o processo. Se todo mundo entendeu qual foi o processo, beleza, todo mundo entendeu o processo? É isso que eu quero saber. Ok, vamos passar para o próximo. Então, eu tinha... Então, agora eu tenho essa equação, certo? Eu tenho a equação, vou passar até o m para o outro lado. Então, eu tenho uma equação integral de v dv é igual a menos k sobre m integral de dx sobre x ao cubo. Ok? Eu passei a ter esse problema. Quais são os limites de integração? Outra coisa, quando a gente faz integral em física, normalmente a gente usa os limites de integração. Porque se você lembrar de como é que você fazia integral em cálculo, você fazia, por exemplo, uma integral indefinida, somava uma constante no final, e você às vezes achava constante, às vezes não. Na física, a gente não usa, muitas vezes a gente não usa integral indefinida. A gente usa integral definida. Por quê? Porque esses pontos iniciais e finais vão definir as condições do meu problema. Então, o que acontece? Eu vou ter condições iniciais. Muitas vezes, o problema vai falar assim, um corpo partiu do repouso. O que você entende quando eu falo um corpo partiu do repouso? Um corpo partiu do repouso, você entende que a velocidade inicial é igual a zero. Ou então você fala, um corpo partindo do repouso do ponto x igual a zero. Então você sabe que a posição inicial do corpo é zero. Tá? Aqui a gente não vai considerar nada disso. A única coisa que a gente vai considerar é que essa partícula ela está se movendo em linha reta numa direção x maior que zero. Ou seja, ela está andando na direção positiva do eixo x. Só isso. Tá? Para a gente não ter que ficar pensando se ela vai para o eixo negativo, troca sinal, essas coisas. Só isso. Então, como a gente só está usando essa condição, a gente, na verdade, vai usar aqui essa integral indo de uma velocidade inicial v0 até uma velocidade final v. E aqui a gente vai estar considerando partindo de uma posição x0 até uma posição final x. Se o problema me desse mais informações, se eu desse mais informações para vocês, tipo, a partir do repouso, ao invés de usar V0 aqui, eu ia usar 0. E em vez de usar x0, eu ia usar 0 também, se eu falasse que a posição inicial é 0. Uma pergunta para vocês, que eu não sei se vocês estão vendo. Quando eu mexo a caneta aqui, vocês veem o movimento da caneta? A gente vê um maisinho Aqui o movimento vai da mexendo, caneta. assim. Tá, show. É porque eu tô falando como se eu estivesse apontando aqui na tela do computador e eu não sabia se vocês vinham. Mas beleza, estão vendo, show de bola. Então, beleza. Então eu tenho isso. Tá? Eu vou fazer essa integral. Espero que vocês saibam integrar. Se não souberem integrar, é uma coisa boa de você revisar. Qual é a integral de V? Integral polinomial. Integral polinomial... V ao quadrado sobre 2. Isso, V ao quadrado sobre 2. Você soma 1 no expoente e bota o mesmo expoente embaixo. Então aqui vai ficar V ao quadrado sobre 2. Isso de V0 até V. Ok? E do outro lado eu vou ter menos K sobre M. Qual é a integral disso aqui? Isso aqui é x a menos 3. Então você tem que somar 1 e botar o mesmo embaixo. Menos 3 mais 1, menos 2. Mesma coisa embaixo. Vai dar 1 menos 2 embaixo, certo? Uhum. Então aqui vai ficar um mais, o menos daqui vai ficar um mais aqui, e eu vou ter 1 sobre x, 2 não. E eu vou ter aqui 1 sobre 2x ao quadrado. Isso de x0 até x. Beleza?
Todo mundo entendeu a integral? Professor, embaixo não ficaria menos 2x ao quadrado, não? Então, o menos eu passei para cá. Ó. Ah, tá. Você passou no começo. Ok. Isso. O menos daqui eu joguei para cá e virou mais. Beleza? Show. Então, todo mundo entendeu? Alguma pergunta em relação à integral? Show de bola. Continuando. Aqui podia, no Meeting, podia ter aquele... Vocês não são da época do MSN, mas o MSN tinha um negócio na época que você chamava atenção e a tela balançava. Eu sou dessa época, isso. Era dessa época, então pegou a época de balançar a tela, era divertido, cara. Podia ter alguma coisa sacou? Que aí você balançava a tela, porque aqui tem até o levantar a mão, não sei se vocês viram. Na tela do Meeting tem um negócio que é levantar a mão. Então, se você clica no levantar a mão, aparece uma mãozinha, tipo assim, quero falar, sacou? Mas o do MSN era muito legal balançar a tela, cara. Era muito divertidinho. O chato daquilo era que, independente da página que você tivesse, jogava para a página do MSN. Você estava fazendo outra coisa no computador, aparecia MSN na sua cara. Pois é, mas para agora a aula online seria ótimo, cara. Eu estou resolvendo o problema. Aí eu pergunto, todo mundo entendeu? Aí o cara clicava e balançava a tela. Essa coisa ia ser divertido, cara. Mas voltando aqui ao assunto. Beleza, então eu tenho isso aqui. Aplicando os limites de integração, né? Eu vou ter aqui o 2 daqui, ó. Esse 2 daqui eu vou cortar com esse 2 daqui. Beleza? Tirei o 2. Então o que eu vou ficar? Eu vou ficar com v ao quadrado menos v0 ao quadrado é igual a km 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x0 ao quadrado. Beleza? Agora vamos deixar essa equação um pouquinho mais bonita aqui, digamos, que é para tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, eu vou ter v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais km mais km. Aqui eu posso colocar, ao invés do mais aqui, ó, em vez de mais aqui, eu vou colocar menos. E aí eu vou tirar o MMC. Então eu vou ficar com x ao quadrado menos x0 ao quadrado dividido por x quadrado, x0 ao quadrado. Ok? Só para ficar mais simpático. E aí eu tenho que V é igual a mais ou menos V0 ao quadrado menos K sobre M x quadrado x0 ao quadrado que multiplica x quadrado menos x0 ao quadrado. Professor, ficou tudo meio pixelado agora. Ficou tudo meio zoado, porque eu cliquei em alguma parada aqui que eu não lembro. Mas tá bom, dá para ver, tá bom. Depois eu abro novo aí. Pô. Então, o que acontece? Isso aqui que eu cliquei, eu acho. Isso aqui, pronto. Então, eu tenho isso aqui. Então, a minha velocidade é mais ou menos a raiz disso tudo aqui. Desse bando de coisa aqui. Deixa eu escrever um novo arquivo. Então, eu tenho que ver é igual a mais ou menos V0 ao quadrado menos K sobre M x quadrado x0 ao quadrado que multiplica x quadrado menos x0 ao quadrado elevado a meio. Então, eu achei a minha velocidade. Então, aqui eu tenho uma expressão para a minha velocidade. O que acontece? Como eu não botei nada zero, eu não considerei nada, eu não considerei a partícula no repouso, eu não considerei ela saindo da posição zero, não considerei nada,
eu tenho essa expressão enorme aqui, que vai depender da velocidade inicial e vai depender da posição inicial. Mas se você ver, essa velocidade é uma função da posição. Eu tenho a velocidade como função da posição. Certo? Então aqui, ó, eu tenho v de x, que é o v dependendo da velocidade, dependendo só da posição. Conforme a minha posição varia, a minha velocidade aqui varia também, tá? Mas essa expressão não é simples. Por quê? Porque eu não tenho quem é minha velocidade inicial e eu não tenho quem é minha posição inicial. Se eu, por exemplo, quiser achar a trajetória, se eu quiser achar a trajetória dessa partícula, eu não vou conseguir fazer. Por que eu não vou conseguir fazer? Porque eu não vou conseguir integrar essa situação aqui. Porque se você lembrar, a velocidade é derivada da posição no tempo. Eu não vou conseguir fazer essa integral. Quer dizer, dá até para fazer? Dá, mas vai ser uma integral muito tensa eu fazer, se eu for fazer. Então, esse problema aqui, se você caísse, se ele te pedisse, por exemplo, para você achar a trajetória da partícula, seria muito complicado, sem te dar nenhuma condição inicial. Se eu te desse a condição inicial, pode ser que esse problema ficasse melhor. Mas, uma coisa interessante, se você observar, eu não posso te dar essa condição inicial aqui. Todo mundo viu por que eu não posso? Essa partícula não pode sair da posição zero. Por que ela não pode sair da posição zero? Alguém sabe me dizer? Determinação, né, professor? Ali. Exatamente, porque se eu fizer x0 igual a zero, eu vou ter um zero aqui no denominador, e não pode. Ou seja, essa partícula sujeita a esse potencial, ela não pode partir da posição inicial zero, porque senão eu tenho um problema, eu tenho uma indeterminação. Então, essa equação aqui, ela já me traz uma condição, que eu não posso ter isso. Eu não posso ter esse x0 igual a zero. Então, isso quer dizer o quê? Que para a partícula executar o movimento com esse potencial que a gente deu, com esse potencial não, com a força que a gente deu, que é uma força de menos k sobre x cubo, para uma partícula executar um movimento com essa força, ela não pode estar na posição inicial zero. Eu tenho que estar numa posição inicial diferente de zero. Porque senão essa força aqui não vai conseguir executar movimento nenhum. Certo? Então, isso já é uma informação que o problema te traz. Tá? Então, ou seja, esse movimento aqui é um movimento que ele começa numa posição diferente da inicial. Ou seja, quando você bota teu referencial, se essa sua partícula está aqui, se você tem essa sua partícula aqui, você não pode botar, por exemplo, o referencial do x aqui nela. Você não pode botar o referencial do x aqui nela, no zero. Ela não pode estar na posição zero. Por quê? Ela tem que estar em algum lugar que não seja o zero. Ou seja, meu referencial não vai poder estar aqui. Então, se eu tenho essa partícula, eu tenho que obrigatoriamente colocar meu referencial fora da posição zero. Para eu ter aqui um x0. Então é isso que é interessante da mecânica, né, em si, da física. Né? No caso, a gente está estudando mecânica. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que te diz informação sobre a dinâmica da partícula. Ela te diz a informação sobre qual vai ser a velocidade dessa partícula e aonde eu posso botar meu referencial. Eu não posso botar meu referencial no zero. Muitas vezes, quando a gente for resolver um problema, que a gente colocar um referencial, a gente vai ver, por exemplo, que esse referencial está estranho. Tipo, você vai botar um referencial e às vezes você não vai conseguir resolver o problema colocando aquele referencial ali. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que esquecer aquilo que você fez, esquece o que eu fiz, e coloca outro referencial em um lugar diferente, de repente. Nem sempre, quando você começar aí vem aquela questão que o Luiz falou. O Luiz falou, entendi, professor, mas eu não teria esse insight.
Não, você não é obrigado a ter um insight correto. Muitas vezes você não vai ter um insight correto, você vai ter um insight errado. Você vai chegar e vai falar, eu vou botar meu referencial aqui. E aí você vai começar a resolver o problema e você vai ver, muitas vezes, você não está saindo de lugar nenhum, ou muitas vezes está muito complicado, cara. É muita conta, é muita integral, é muita derivada. Então você, caraca, isso está errado. Então, às vezes, quando você estiver resolvendo um problema, você vai ter que parar e pensar: o que eu fiz no início? Está certo ou não? Então, muitas vezes, quando você está resolvendo um problema de mecânica, ou de física propriamente dito, mas vamos especificar de mecânica, você erra, você está errando e você não vê aonde você está errando. A melhor forma de você resolver um problema de mecânica, muitas vezes, é você simplesmente esquecendo tudo que você fez, não joga fora, deixa do ladinho, pega outra folha e começa de novo. E você fala, vou mudar, vou botar um referencial diferente, vou começar com uma abordagem diferente. Muitas vezes você vai simplificar o teu problema ou acertar onde você estava errando. Tá? Então isso é muito importante. Você saber o que você está fazendo é muito importante. Suponha aqui que você queira. Então vamos voltar para cá. Beleza, é complicado você resolver esse problema, encontrar a trajetória, mas suponha que o problema exija que você encontre a trajetória. Imagine que o problema exija que você encontre a trajetória. Como é que você vai encontrar essa trajetória? Bom, tem algumas opções do que fazer, tá? Uma das opções é você considerar condições iniciais. Vai facilitar muito o seu problema, se você considerar condições iniciais. Aqui eu vou considerar uma condição inicial. Qual é a condição inicial que eu vou considerar? Eu vou considerar simplesmente V0 igual a zero. Eu vou considerar V0 igual a zero. Quando eu faço isso, quando eu faço V0 igual a zero, esse termo aqui vai zerar. Quando esse termo zera, o que eu fico? Eu fico com V mais ou menos a raiz disso tudo. Só que quem é a raiz disso tudo? Vai pegar o menos K ali, aí vai ficar uma raiz negativa, certo? Então o que a gente tem que fazer? Se teve esse problema, o que a gente faz? A gente bota um mais aqui ao invés de menos, e bota um menos aqui e um mais aqui. Ok? Aí eu já não vou mais ficar com a raiz negativa. Certo? Então eu vou ter mais ou menos raiz de K M. Vou deixar o x0 ao quadrado dentro da raiz, tá? Vou mexer nesse x0 ao quadrado aqui não. E eu vou ficar com a raiz de x0 ao quadrado menos x ao quadrado dividido por x. Ok? Eu fiquei com isso. Isso aqui tudo é uma constante. Isso aqui tudo é uma constante. Então eu vou, para simplificar meu cálculo, eu vou chamar essa constante aqui de A. Chamei a constante de A. Tá? Então eu vou ficar com... Só para não ter que ficar repetindo o que eu tenho. Então eu vou ficar com V igual a mais ou menos A raiz x0 ao quadrado menos x ao quadrado divididos por x. Ok? Fiquei com isso. Colocando aqui, eu tenho V igual a mais ou menos A raiz de x0 ao quadrado menos x ao quadrado
divididos por x. Agora eu sei que v é dx dt. Então isso aqui vira dx dt igual a mais ou menos a raiz x0 ao quadrado menos x ao quadrado divididos por x. Lembrando que eu estou filmando a aula, tá? Eu estou gravando a aula, apareceu para todo mundo aí que eu estou gravando. Então depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês, se vocês quiserem revisar o que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu não estou ligando de apagar simplesmente o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então beleza, então eu tenho dx dt, aqui ficou parecendo dt, né? Mas dx. O que eu posso fazer agora? Eu posso colocar isso aqui, reorganizar isso da seguinte forma. Dx, x dx, raiz x0 ao quadrado menos x quadrado é igual a mais ou menos a dt. Concordam com isso que eu fiz? Tá todo mundo entendendo até o momento? Sim, professor. Beleza. E aí o que eu vou fazer? Agora eu só tenho x desse lado, eu só tenho t desse lado. Eu vou integrar de um lado, integrar do outro. Essa integral aqui é moleza, né? Vai ser mais ou menos a vezes t, certo? Mais ou menos AT. Lembrando que aqui eu integrei de 0 até t, porque eu estou considerando que o x0 é no tempo zero. E essa aqui eu vou integrar de x0 até x. Tá? Bom, fazer essa integral aqui não é um negócio simples, né? Você exige técnica de integração. Não sei se vocês lembram as técnicas de integração. Então, fazer aquilo ali não é um negócio simples. Não, na verdade é sim. É sim. Aqui eu vou ter que fazer uma substituição, mas é uma substituição simples, né? Vamos ver se vocês lembram de integral agora. Vou chamar x0 ao quadrado menos x quadrado de u. Então, o meu du vai ser... Isso aqui é uma constante, derivada de constante é zero. Então, vai dar menos 2x dx. Certo? Então, olha só. Então, aqui eu tenho que x dx é igual a menos du divididos por 2. Ou seja, essa minha integral vai ficar o quê? Essa minha integral vai ficar integral de menos meio aqui fora, que é esse aqui, menos meio aqui fora, du divididos por raiz de u. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? E o meu x0 a x? Meu x0 a x, depois eu boto, né? Deixa o x0 a x aqui e... Deixa o meu x0 a x aqui, depois eu volto para o x0 a x. Qual é a integral de raiz de um polinômio? Qual é essa integral aqui? Alguém lembra? Se eu não me engano, você tem que colocar 1 a 1 meio e subir com ele, correto? Mesma coisa. Isso aqui vai ser 1 a menos meio. Você vai somar 1, que vai dar meio, e vai pegar esse número e colocar em baixo. Então, na verdade, essa integral aqui do menos meio vai ficar 2 raiz de u. Todo mundo entendeu ou não? Preciso fazer devagar. Essa daí eu entendi. Bom, Tranquilo. se ninguém falou nada é porque todo mundo entendeu. Seguindo.
E isso aqui, então, é o quê? Voltando para o x, né, que eu preciso voltar para o x. Esse 2 aqui corta com esse 2 daqui. Então, eu vou ficar com menos raiz de x0 ao quadrado menos x ao quadrado. Isso de x0 até x. Então, isso aqui vai dar como resultado o quê? Quando x for x, eu tenho isso aqui mesmo. Então, eu vou ter escrever aqui no canto é muito difícil. Vou voltar para cá. Então, aqui eu vou ter raiz menos raiz de x0 ao quadrado menos x ao quadrado mais raiz. Olha só. Quando x for x0, quanto vai dar isso aqui? x0 menos x0 dá 0. Então, isso aqui é resultado dessa integral, vai ser menos raiz de x0 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser o quê? Menos raiz de x0 ao quadrado menos x ao quadrado igual a mais ou menos a vezes t. Ok? Eu tenho isso aqui. Beleza, ainda não tenho a equação da trajetória. Ainda não tenho a equação da trajetória dessa partícula. Eu preciso reorganizar isso aqui. Mas agora eu já tenho x e já tenho t. Já fica mais fácil de eu resolver. Tá? Então, menos raiz x0 ao quadrado menos x ao quadrado igual a mais ou menos AT. Ok? Mais ou menos AT. O que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Tá? Vou levar tudo ao quadrado. Quando eu elevo tudo ao quadrado, menos ao quadrado dá mais ou menos aqui o mais ao quadrado vai dar mais, e o menos ao quadrado também vai dar mais. Então, eu vou ter x0 ao quadrado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, quando eu elevar ao quadrado, raiz ao quadrado tira raiz, então vai ficar x0 ao quadrado menos x ao quadrado é igual a a ao quadrado t ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual ao quê? X ao quadrado vai ser igual a x0 ao quadrado menos a quadrado t quadrado. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de x0 ao quadrado menos a quadrado t quadrado. Isso aqui é a equação. Isso aqui é a minha equação da trajetória. Se eu soubesse que ia ser tão difícil marcar a equação, não fazia. Então, isso aqui é a minha equação da trajetória. Isso aqui é a minha equação da trajetória. Ou seja, com isso aqui, eu consigo fazer um gráfico de posição pelo tempo e eu vou ter descrito como é que vai ser o movimento dessa minha partícula. Ah, não é um gráfico tão simples de fazer assim. Não, mas a gente consegue fazer. Se usar aquelas técnicas de cálculo 1, por exemplo, a gente consegue fazer. Se a gente colocar num programa computacional, ele faz o gráfico para a gente rapidinho. Então, ou seja, quando eu encontro a equação da trajetória aqui,
Quando eu encontro a equação da trajetória aqui, eu, na verdade, eu tenho o movimento da partícula. Então, isso aqui é importante a gente olhar o seguinte, o que é importante a gente olhar aqui? A gente partiu de uma equação de movimento, a gente partiu de uma equação de movimento, tá? E chegamos numa equação da trajetória, ok? Eu ainda posso brincar com essa equação e fazer várias outras coisas nessas equações aqui. Através dela eu posso ver qual vai ser o tempo, qual vai ser o tempo final dessa partícula, se essa partícula vai parar o movimento um certo tempo, certo? Eu faço, por exemplo, o x tender, o t tender ao infinito, eu posso fazer o x tender ao infinito, ver o que eu vou dar. Eu posso brincar com essa equação aqui. Mas a questão toda é você ver que você partiu de uma equação, que é a segunda lei de Newton, a gente partiu de ma igual a força resultante, e a gente chegou nessa equação da trajetória aqui. Ou seja, a segunda lei de Newton, a gente partindo da segunda lei de Newton, a gente consegue simplesmente encontrar o movimento de uma partícula, saber como é que essa partícula está, como essa partícula deixa de estar, através das equações de movimento. Claro, esse exemplo aqui é um exemplo unidimensional, ou seja, eu só tenho uma dimensão, que é o x. Se eu começo a colocar mais dimensões, eu vou ter mais equações, né? Como vocês viram em lançamento de projéteis, provavelmente, que você tinha uma equação de trajetória para x, uma equação de trajetória para y. E quando você juntava as duas, dava uma parábola, vocês chegaram a ver isso. Se eu botar mais uma dimensão, o bagulho já começa a ficar mais louco, por exemplo. Não sei se vocês fizeram, mas é um exercício interessante. Calcular lançamento de projétil, calcular o lançamento de projétil com vento. Por exemplo, em 3 dimensões. Provavelmente não, porque com física 1 ninguém para fazer isso, porque dá muito trabalho. Por exemplo, eu tenho um projétil. Ao invés de eu ter um projétil bidimensional, que é uma parábola, eu passo a ter eu passo a ter um lançamento, por exemplo, eu tenho aqui os eixos, e aí eu passo a ter um lançamento de projétil aqui, que eu tenho, por exemplo, um vento. Que eu tenho uma certa velocidade aqui, atrapalhando esse lançamento do projétil. E aí, cara, é sensacional. Quando vocês fazem essas contas, vocês vão ver que vocês vão continuar tendo uma parábola. Só que agora vocês vão ter uma parábola tridimensional. Porque essa parábola vai se inclinando por causa desse vento, você vai ter um desvio na trajetória dessa partícula. E aí um problema que era bem simples de lançamento de projétil em 2 dimensões passa a ser um problema bem complicado de lançamento de projétil em 3 dimensões. Passa a ser um negócio bem complicado. Talvez eu passe para vocês no futuro, quando a gente estudar a dinâmica quando a gente chegar na parte de dinâmica da partícula. Agora não, porque é um problema meio pesado para... Como eu falei que a lista da semana que vem vai ser problemas que vocês ou resolveram em Física 1 ou estão dentro do conhecimento de Física 1 de vocês para resolver, isso aqui não vai entrar. Mas no futuro talvez eu passe para vocês que é um exemplo bem legal, né? Por exemplo, um tiro de canhão que você tem um vento aplicado na bala. E aí você passa a descrever o lançamento do projétil em 3 dimensões. Então, essa questão, assim, voltando um pouco para o título do nosso módulo dessa semana, que é os modelos da mecânica clássica, basicamente a mecânica clássica é isso. Você pega o que está acontecendo, e aí, baseado no que está acontecendo, você passa a descrever as equações de movimento. Basicamente, na mecânica, você vai querer sempre encontrar as equações de movimento. Tá? Você vai ter um objeto que você vai querer encontrar as equações de movimento desse objeto.
Tá? Então, isso é o que a mecânica clássica modela. E em dinâmica, a gente vai ver exatamente a mesma coisa. Você vai ver um corpo que tem aplicado a esse corpo uma força, certo? Um potencial associado, e você vai querer descrever muitas vezes a trajetória desse corpo. Você vai querer saber esse corpo, qual a trajetória que esse corpo está descrevendo. Ou então, você vai querer saber qual é a trajetória dos corpos dentro desse corpo que está descrevendo. Então, a dinâmica nada mais é do que uma física 1, tá? Baseada em movimento, né? A parte de movimento de física 1, só que num nível muito mais avançado. Então, a gente vai ver movimento de corpos rígidos, a gente vai ver movimento de sistemas de partículas, como é que essas partículas se comportam, dependendo de como é que você tem as forças aplicadas. A gente vai ver a questão do corpo rígido, que o corpo rígido não é só você encontrar a segunda lei de Newton, você vai precisar de outras equações de movimento baseado em torque, baseado em momento angular, para você poder descrever o movimento do corpo todo. E essas equações de movimento, você vai aplicar uma coisa chamada momento de inércia, que vai determinar como esse corpo está se movendo. Dependendo da direção que esse corpo está se movendo, as equações dinâmicas dele mudam de figura, mudam de forma, porque esse momento de inércia interfere nisso. A gente vai pegar e calcular qual o trabalho que esse corpo executa, se eu tenho uma força externa aplicada a ele, qual a energia cinética desse corpo, qual é a condição de eu ter Vocês viram em Física 1, por exemplo, que se eu tenho forças conservativas, eu consigo associar essas forças conservativas um potencial, uma energia potencial. Então, a gente vai ver essas noções todas que vocês já viram em Física 1, só que mais avançados, aplicado a sistema de corpos, aplicado a várias dimensões, aplicado a vários referenciais, aplicado a sistemas de muitas partículas, de corpos, que você considera muitas partículas dentro dele. Ou seja, o que eu estou querendo falar com isso? Dinâmica não é nada novo. Não tem nada novo em dinâmica. Tá? Nada novo em dinâmica. Vocês só vão ver o que vocês viram em Física 1, só que de uma forma mais avançada. Assim como eu nunca dei estática, mas eu imagino que estática seja alguma coisa do tipo também. As noções que vocês viram em física, só que aplicadas a coisas mais avançadas. E a mesma coisa em dinâmica. Tá? Só que em estática você estuda a questão dos corpos em equilíbrio, etc. Em dinâmica a gente vai estudar como é que se dá o movimento desses corpos. Beleza? Então, essa primeira semana eu separei para isso, para a gente pensar e refletir um pouco sobre o que é sobre como a mecânica clássica descreve movimentos. Tá? Eu fiz esse exemplo para vocês. Os exercícios da lista da semana que vem vão ser bem parecidos, vão ser parecidos com esse exercício, esse exemplo que eu fiz para vocês hoje. Basicamente, a gente vai ter um corpo que você vai ter que chegar na equação de movimento e calcular a equação achar a trajetória ou achar outra coisa que eu pedi, baseado nessas equações de movimento, certo? Ou então eu te dou uma força ou te dou um potencial para você encontrar as equações de movimento e chegar a algum lugar. Basicamente é isso. Basicamente a mecânica é isso. É você ter a descrição do movimento desse corpo. Tá? Em dinâmica a gente vai evoluindo, cada vez dificultando um pouco mais, com aquele negócio que eu falei no início, que você pode ter os vetores unitários. Dependendo do referencial que você usar, os vetores unitários podem girar, os vetores unitários podem se locomover, transladar ou girar, e aí você vai ter as derivadas desses vetores unitários, que muitas vezes não é tão simples as derivadas desses vetores unitários. A gente vai ver os teoremas cinemáticos que ajudam a gente a calcular essas derivadas, porque muitas vezes calcular essas derivadas é muito chato, é um cálculo muito desgastante, a gente vai ter uns teoremas que vão ajudar a gente a calcular, e assim por diante. Então, basicamente é isso. Basicamente o que eu queria falar com vocês hoje é isso, dessa questão justamente de como é que funciona a mecânica clássica, e a gente vai evoluindo a cada semana. Semana que vem, que é a introdução, a introdução à dinâmica, etc.,
O material vocês vão ver que tem noção de o que é vetor, tem noção do que é o momento de um vetor, tem várias coisas em relação a isso, que para segunda-feira é bom vocês darem uma lida na nota de aula lá do módulo 2 que já está lá, para a gente poder ir tirando essas dúvidas e ir caminhando mais rápido. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, do que a gente falou hoje ou de outra coisa de mecânica que eu falei para vocês darem uma olhada? Alguma dúvida? Eu tô tranquilo, professor. Suave, todo mundo tranquilo? Difícil mesmo vai ser desenvolver essas integrais aí, mas a teoria tá tranquila. Algumas integrais vão ser bem chatas de resolver. Outras integrais não vão nem ter como resolver. Tipo, algumas integrais vocês vão chegar no final e vocês não vão ter como achar a equação de movimento, a equação trajetória. Tem problemas que simplesmente não dá para achar a equação trajetória, que são problemas que tem problemas que até hoje o pessoal encontra solução usando sistema caótico, usando solução numérica e assim por diante. Então, não é tão simples. A dificuldade das integrais vai aparecer mesmo, só que é aquilo. Dá para fazer. Uma coisa que eu ia dar um conselho para vocês, na verdade. Como a gente está à distância, vocês têm mais recursos do que vocês normalmente têm nas aulas. Tanto para calcular integral, quanto para calcular derivada, essas coisas todas. O conselho que eu dou a vocês é o seguinte: quer usar o programa para calcular essas coisas? Beleza, usa. Só toma cuidado com o seguinte: muitas vezes os programas dão soluções diferentes das que você calcular no papel. Por que isso? Porque os programas eles funcionam com soluções numéricas. O programa ele não resolve a integral igual você resolve, usando substituição trigonométrica. O programa não faz isso. O programa é como se ele fosse chutando soluções até ele achar. Então, quando ele acha, ele dá aquela solução. Só que na matemática, às vezes, nós temos funções que em determinados intervalos elas se comportam do mesmo jeito. Então, muitas vezes o programa te dá uma solução que é diferente do que você achou no papel. E aí você, ai meu Deus do céu, eu errei porque eu não estou achando essa solução do programa. Desencana com isso, cara. Entendeu? Uma coisa importante de você estudar em qualquer matéria é você ter confiança naquilo que você está calculando. Por quê? Porque quando você for para a sua vida profissional, não vai ter um gabarito para você. Não vai ter, você tem que achar 3. Não vai ter isso. Você vai achar 4 e você tem que acreditar que aquilo é 4. Você tem que confiar na sua resposta. Então, quando você estiver resolvendo problemas, é isso. Confia no que você está fazendo. Porque muitas vezes você vai achar a solução, aí você vai lá no programa, não, deixa eu checar se essa minha integral eu fiz certo. Aí tu vai jogar lá no programa, o programa vai dar um resultado de integral nada a ver do que você calculou, e você vai ficar ali 5 horas naquele problema tentando achar a solução do programa. Como se o programa fosse superior a você. E muitas vezes não é. Ele só tem uma quantidade de processamento, uma capacidade de processamento muito maior do que você. Só isso. E muitas vezes a resposta dele está certa e a tua também. E aí você está perdendo tempo olhando coisa que você não precisava olhar. Tá? Só esse conselho que eu dou a vocês. Vocês podem usar o recurso que vocês quiserem. Eu não estou vigiando vocês. Faz o que vocês quiserem, cara. Entendeu? Faz o que vocês quiserem. Contanto que vocês tenham a consciência, né? E a consciência limpa de que vocês estão aprendendo, use o recurso que vocês quiserem. Só toma cuidado para não cair nesse ciclo de não, eu estou errado porque o computador disse que eu estou errado e eu vou ficar nesse ciclo até achar o resultado do computador. E muitas vezes está todo mundo certo, ou está todo mundo errado. Teve uma vez que eu fui fazer uma integral no Maple e não deu o resultado certo, cara. Eu fiz a integral, olhei assim, eu falei, cara... E eu fui fazer porque eu estava com preguiça, que era uma integral muito simples, de substituição simples. Mas eu estava com preguiça, joguei no Maple. Falei, estou com o Maple aberto, pum, joguei a integral no Maple. Quando deu a solução, eu falei assim, não está errado, tá errado isso. E aí eu fui fazer na mão e realmente estava errado. Estava errada a solução do Maple. Então, assim... a gente confia no programa quando a gente não tem outra alternativa. Se a gente tem a alternativa de poder fazer na mão e ver ali no papel analiticamente o resultado que está dando,
Faz no papel, é mais garantido. Não tem nenhum cálculo em dinâmica, por exemplo, que vocês não vão conseguir fazer na mão. Se cair numa equação que vocês não consigam fazer na mão, por exemplo, eu muitas vezes no exercício vou falar para vocês, eu vou falar, ó, chega na equação tal, porque eu sei que dali você não vai sair. Se você quiser jogar no programa e ver o que vai dar, é contigo. Mas eu vou procurar sempre botar soluções analíticas para vocês tentarem. Tá bom? Para vocês tentarem resolver mesmo, encontrar as coisas e entender o que está acontecendo. Beleza? Bom, se forem surgindo dúvida com vocês podem me mandar mensagem pela plataforma, tá tranquilo. Eu gravei aqui a aula, eu só não gravei o início porque eu esqueci, então vou botar o arquivo que tiver aqui, eu vou lá no Drive, vou tentar botar na plataforma para vocês também, para vocês ficarem com esse arquivo. E aí, ao passar dos dias, até segunda-feira, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem também. Não liga, pode me mandar mensagem a hora que vocês quiserem. Sábado, domingo, não esquento com isso. Se eu puder responder, eu vou responder. Se eu estiver ocupado, eu não vou responder. Simplesmente eu não vou responder e uma hora eu vou responder. Beleza? Então, não precisa ficar encanado com isso, não. Tipo, tá estudando domingo. Pô, não, vou mandar mensagem pro Otávio que domingo é vacilo. Pode mandar, porque às vezes domingo eu tô de bobeira, não tô fazendo nada, e eu respondo a mensagem. Às vezes eu tô só com meu filho no colo, tentando fazer ele parar de chorar, então tá tranquilo, eu respondo vocês. Beleza? Professor, então é isso, pessoal. Eu só tenho uma dúvida. Fala não aí, sobre a aula de hoje, né? Mas no geral, o curso em geral. Existe uma possibilidade de você colocar essa lista que você falou segunda, colocar ela para o sábado, para a gente ter o final de semana, para divulgar ela no sábado? Provavelmente não, cara. Porque eu vou dar. A não ser que eu ache que a lista está pesada demais. Se eu achar que a lista está mais pesada, aí eu jogo no sábado. Ou jogo antes para vocês resolverem. Tá bom. Mas em geral, não, porque eu quero que vocês tenham dificuldade do tempo. O fato de eu não dar prova é justamente o fato que eu quero que vocês tenham dificuldade da disciplina, que é a disciplina de pegar a lista, fazer no tempo que eu der para vocês e me entregar. Entendeu? É isso. É aquela disciplina de não conseguir fazer tudo, não vou entregar tudo. É basicamente isso que eu quero. Por isso que vocês não vão ter provas e vão ter várias listas para vocês no final terem a nota de vocês. Porque se for muito fácil, também todo mundo passa com 10, né? Aí é feio. Show, professor. Valeu, gente. Então é isso. Um abraço. Segunda-feira estamos aí de volta e eu vou tentar botar a aula gravada lá. Qualquer coisa, manda mensagem. Valeu? Abraço aí, pessoal. Valeu, mestre. Grande abraço. Falou.